Bom dia, pessoal. Nas aulas passadas a gente viu a formulação matemática do modelo elástico, né, e a resolução pelo método das características, e depois a gente viu a aplicação dele num sistema completo de condutos forçados. Tá? E hoje a gente vai ver uma das condições de controle mais importantes no estudo dos transitórios hidráulicos, que são as bombas. Tá? Os efeitos transitórios causados pelas bombas, eles podem ter duas fontes principais. Tá? A primeira seria uma fonte que ela impõe ao sistema, né? Ou seja, sempre que a gente faz uma partida de uma bomba, a alteração da rotação dela, a gente está impondo para o sistema as condições dinâmicas, né? De operação. Tá? A mesma coisa com uma válvula, né? Quando a gente determina o fechamento a 50%, 60%, enfim, qualquer que seja a abertura ou fechamento da válvula, a gente está impondo essas condições para o sistema. Tá? E a outra forma que ela pode afetar dinamicamente as condições hidráulicas do sistema é através de uma reação automática dela às condições hidráulicas do sistema. Tá? Então, por exemplo, eu acho que é mais fácil a gente pensar no caso de atuação de uma válvula redutora de pressão, né? Ela vai atuar, né, com o piloto dela fechando ou abrindo automaticamente de acordo com as condições de pressão do sistema. Tá? As bombas também podem reagir dessa forma, né? Principalmente no caso de parada do sistema. Tá? Então, a hora que a gente tem, por exemplo, uma queda de energia, a tendência é que a bomba continue rodando um pouco devido à inércia do seu giro, né? E depois ela pare, né? E se não tiver nenhum tipo de válvula de retenção, ela pode até inverter a sua rotação. Tá? Então, ela atuaria respondendo, né, às condições hidráulicas do sistema. Então, a gente tem essas duas formas de estudar essas condições de contorno. Tá? Outros equipamentos também podem ter essas duas formas, tá? Mas as válvulas e as bombas são os principais equipamentos que a gente vai estudar, né? E que tem essa diferenciação de ele poder atuar no sistema ou ele poder responder a uma condição hidráulica do sistema. Tá? Bom, primeiramente aqui só relembrando, né, um pouquinho do método das características, né, onde a gente fazia a discretização de cada tubulação em N trechos, tá? Atendendo aqui a condição de Courant que o nosso intervalo de tempo seja menor que a relação entre o ΔX, né, a subdivisão desse trecho, pela celeridade. Tá? Então, a gente faz a discretização da malha, espaço e tempo. Tá? E aí, para cada passo de tempo, né, a gente consegue calcular tanto a carga quanto a vazão no passo de tempo seguinte, através da nossa reta positiva e da nossa reta negativa. Tá? E aí, nos nós de fronteira, né, de montante e de jusante, a gente precisa de equações adicionais, porque a gente só tem uma das retas, né, e a gente tem duas incógnitas. Tá? Bom, quando a gente fez a aplicação para as redes de condutos, né, a gente fez uma substituição aqui só para simplificar o equacionamento, né? A gente chamou essa parcela aqui, que é um valor constante, né? Observando sempre as condições do passo de tempo anterior, né? Que a gente chamou de CA, e essa outra parcela aqui de BA é a mesma coisa na reta negativa, a gente chamou essa parcela de CB e essa outra aqui de BB. Tá? Bom, então numa rede de condutos forçados, né? A gente fez a análise aqui em um nó qualquer, né, onde a gente poderia ter tubos chegando e saindo. Tá? Poderia ter uma demanda pontual nesse nó e poderia ter um elemento aqui que não fosse tubo também conectado a esse nó. Tá? Lembrando que a gente fez a restrição, né, de que a gente só poderia ter um elemento não tubo conectado a cada nó. Tá? Por simplificação matemática da modelagem. Tá?
fazendo aqui o balanço de massa, né, nesse nó, utilizando a equação da continuidade, a gente chegou nessa equação geral, né, onde a gente de novo fez uma substituição aqui de variáveis, né, só para enxugar a equação, chamou todo esse termo aqui de EN e esse outro aqui de BN, né, e a gente chegou na equação geral de um nó. Tá? Um caso específico, né, onde a gente não teria nenhum elemento não tubo conectado, a gente consegue calcular a carga aqui desse nó, né, por essa equação diretamente, porque esse Q do elemento é nulo. Tá? Mas no nosso caso aqui, né, a gente vai estudar esses elementos não tubos, né, que são as nossas condições de contorno, onde a gente encontrou aqui a equação geral desse elemento não tubo, né, fazendo a avaliação aqui através das equações dos nós que conectam, né, esse elemento não tubo. Tá? Então, avaliando a carga no nó de montante e no nó de jusante, a gente chegou que a diferença de carga entre esses nós, né, se dá por essa equação, onde de novo a gente fez uma substituição, né, e chegou na equação geral do elemento não tubo. Tá? Como a gente tem duas incógnitas, né, a diferença de carga aqui do elemento e a vazão que passa pelo elemento, a gente precisa da equação adicional, que é a condição de contorno, que na aula de hoje a gente vai ver das bombas. Tá? Bom, como eu comentei lá no início, né, a gente tem duas formas de fazer a análise de bombas. Tá? A primeira seria impondo, né, as condições dela no sistema, e a segunda verificando como ela vai se comportar de acordo com as variações do sistema. Então, numa ela vai agir e na outra ela vai reagir nas condições do sistema. Tá? Então, na primeira, onde ela vai agir no sistema, né, a gente pode fazer a modelagem, né? Então, o nosso elemento não tubo aqui é essa bomba, tá? Ele está conectado a um nó de montante e a um nó de jusante, tá? E a gente precisa encontrar uma equação adicional para resolver essa equação. Tá? O que a gente faz a gente modela a curva da bomba através de um polinômio de segundo grau. Tá? O ajuste dessa curva com a curva característica da bomba dá excelentes resultados, inclusive é um procedimento adotado por um método. Tá? E aí a gente pode tirar os pontos aqui de vazão e carga da curva, né, e ajustar esse polinômio. Tá? A gente pode fazer isso para diversas rotações. Tá? Então a gente pode ter uma curva para cada rotação, ou então a gente pode ter uma equação genérica aqui, né, onde a gente entra com a rotação relativa a alfa, né, multiplicando os coeficientes da curva original na rotação máxima da nossa bomba. Tá? Então a gente precisa definir, né, quais que são esses coeficientes aqui A, B e C dessa curva original aqui da nossa bomba. Tá? Bom, se a gente for pensar, né, o que acontece numa bomba, para uma determinada vazão, né, ela insere uma carga aqui HB. Tá? Então a diferença da carga de jusante para a carga de montante, né, ou seja, HN2 menos HN1, é exatamente a altura da bomba, né, exatamente a energia que ela está inserindo no sistema. Tá? Então aqui o alfa é a rotação relativa, né, a rotação de trabalho sobre a rotação nominal. E aqui então aqui o que eu comentei, né, exatamente a altura da bomba, é a diferença de carga aqui do nó de jusante para o nó de montante. Tá? E aqui a equação geral de uma bomba qualquer. Tá? Bom, se a gente comparar isso com a equação geral do elemento não tubo, né, eu só tenho essas duas parcelas invertidas aqui,
tá? Eu posso multiplicar aqui por menos 1, ou aqui por cima por menos 1, né? E igualar essas duas equações, tá? Bom, se eu fizer isso, né? Eu chego nessa expressão aqui geral, tá? E de novo, né? A gente faz uma simplificação aí só para reduzir, né? A equação geral que a gente tem, tá? A gente chama esse primeiro termo aqui de F e esse segundo termo aqui de G, tá? Bom, nesse caso aqui, a gente considera que a bomba só tem um sentido de fluxo, tá? Então, a hora que a gente faz a modelagem do sistema, a modelagem da bomba dentro da nossa rede, a gente tem que ter certeza de qual é o nó de montante e qual que é o nó de jusante dessa bomba, tá? Então, isso é importante, porque o valor que a gente vai encontrar para vazão, nesse caso, ele vai ser sempre positivo, tá? Então, a gente está estabelecendo que o escoamento vai ser sempre no sentido de 1 para 2, tá? Bom, estabelecendo isso, né? Chamando aqui esse termo de F e esse termo de G, a gente consegue calcular aqui a vazão pelo nosso elemento, né? Através dessa equação aqui, tá? Essa equação aqui ela já pega só o valor positivo, né? Como aqui é ao quadrado, né? Pega só o valor positivo da solução dessa equação aqui, tá? Bom, sabendo a vazão que passa pelo elemento, né? A gente consegue calcular qual que é a carga de montante e qual que é a carga de jusante, né? Pelas retas positiva e negativa dos tubos associados a esses nós, tá? Então, a gente calcula a vazão do elemento e depois calcula as cargas nos nós de montante e de jusante pelas equações adicionais características que a gente tem, tá? Bom, a segunda forma que a gente tem de verificar o impacto das bombas nos transitórios hidráulicos seria a forma dela reagir, né, às alterações do sistema, tá? E nesse caso, o caso mais clássico seria o caso de queda de energia, tá? Então, no caso da queda de energia, né, eu não tenho mais o motor elétrico impondo as características da bomba no sistema, a minha bomba fica livre, com um giro livre, né, de acordo com as condições hidráulicas do sistema, tá? E esse giro ele vai depender desses 4 parâmetros aqui, tá? Da vazão, da altura, né? Ou da diferença de carga de jusante e de montante, o torque que está sendo aplicado no eixo da bomba e a rotação que essa bomba está girando, tá? Então, esses 4 parâmetros aqui, eles vão auxiliar a gente na representação matemática de como que essa bomba se comporta quando ela está com giro livre à mercê, né, das condições hidráulicas do sistema, tá? Bom, se a gente combinar, né, esses 4 parâmetros aí, a gente vai ver que a gente tem várias zonas de operação, tá? Na condição normal, né, de operação, a minha vazão é positiva, minha rotação é positiva, minha altura também é positiva e o torque é positivo também, tá? Se a gente pensar na condição totalmente inversa, a gente teria a vazão negativa e a rotação negativa, né? Ou seja, o fluxo está retornando, né, da tubulação e a minha rotação está invertida, tá? Mas a altura que passa pela máquina é positiva e o torque também é positivo, tá? Esses casos aqui, né, a gente tem operações completamente antagônicas, né? Uma está inserindo energia para o sistema e a outra está retirando, né? Que seria o caso da bomba e da turbina, tá? Então, a gente pode combinar todos esses 4 parâmetros aqui, né? De forma que a gente vai ter várias zonas de operação da bomba, tá? É claro que numa condição normal ela sempre vai estar operando aqui como bomba, tá?
Mas no caso da queda de energia, né, como o giro dela fica completamente livre, ela pode passar por vários desses modos de operação aqui, tá? E a gente consegue fazer essa representação aqui através de um círculo, tá? Que é o círculo de Karman-Knepp, tá? Então a gente consegue fazer essa representação, né, de acordo aqui com a velocidade e a vazão, tá? E aqui retas também de torque e de altura, tá? A gente consegue fazer essa representação em vários quadrantes aí, de como que a bomba se comporta, tá? Então, a hora que ela fica com esse giro livre, né, que ocorre com a queda de energia, ela pode passar por cada um desses quadrantes aí, tá? E a gente precisa definir, né, conseguir representar matematicamente como que isso é alterado, tá? Bom, vários estudos foram feitos, né, e a melhor representação que foi obtida, né, foi obtida por Marshall, tá? E ela é representada nesse plano de Sutter aqui, que a gente chama, tá? Então, inicialmente, a gente pega os 4 parâmetros e deixa eles adimensionais, tá? Então, parâmetro de vazão, parâmetro de torque, parâmetro de altura e parâmetro de rotação, tá? Todos eles adimensionalizados de acordo com o ponto de máxima eficiência, tá? E a gente cria curvas de carga e de torque, tá? Em função desses parâmetros adimensionalizados, tá? E a gente tem as curvas aqui representadas, né, no plano de Sutter, tá? Vocês podem verificar, né, que essa curva aqui ela vai de 0 até 2π, tá? Exatamente como se fosse no círculo de Karman-Knepp, tá? Essa representação aqui ela tem um π a mais aqui nesse valor do eixo x, tá? Então o x aqui é π mais arco tangente do valor adimensional da vazão sobre o valor adimensional da rotação, tá? Só para deslocar o quadrante da bomba, tá? E facilitar a representação. Se a gente não fizesse isso, né, a representação ficaria de menos π a π, tá? Então, só para ficar como se fosse num círculo, existe esse somatório aqui desse π, tá? Então, no eixo x, a gente tem essa relação, né? E no eixo y, a gente tem essa relação aqui de WH, né? Ou de WB, que é uma função do torque, e WH uma função da altura, tá? E aqui, de novo, né, a gente consegue identificar todas as zonas de operação da máquina, tá? Bom, uma coisa importante de dizer que essas curvas aqui, elas não são simples de serem obtidas, tá? O fabricante ele só fornece para a gente a curva característica da bomba operando como bomba normalmente, tá? Essas curvas aqui completas, elas são bem complicadas de serem obtidas em laboratório, né? Se os fabricantes fossem fazer isso, eles iam ter um custo muito elevado. Então, a gente tem poucos dados disponíveis de bombas efetivamente, tá? O que a gente costuma fazer, né, é pegar uma série de dados clássicos, né, da literatura. A gente tem 14 curvas muito bem estudadas já e divulgadas na literatura, tá? Que eu vou passar para vocês também. E dentro dessas curvas, né, cada uma dessas curvas é específica para uma rotação específica de uma máquina, tá? E aí o que a gente faz é escolher a curva, né, com a rotação específica mais próxima da máquina que a gente está estudando, tá? Então, se, por exemplo, a minha rotação específica deu 2 e eu tenho uma curva de 1.8 e uma de 2.5, eu escolho a curva de 1.8, né, porque ela está mais próxima da minha rotação específica, tá? E a gente só tem essas 14 curvas disponíveis, tá? Bom,
no caso da queda de energia, né, a gente só vai ter, analisando o momento, né, da bomba, aqui a gente tem o momento motor, né, que é o motor atuando, e aqui o momento resistente, tá, que é a resistência que a bomba está exigindo, né, para conseguir gerar. No caso da queda de energia, esse momento motor aqui, ele não vai existir, né, porque o motor ele não está mais atuando na bomba, tá? Então a gente consegue calcular aqui o momento resistente pela média, né, entre a condição inicial e a condição final, né, se a gente fizer essa observação em passos de tempos infinitesimais, tá? Então, a discretização que a gente utiliza no método das características, a gente utiliza aqui também, né, para avaliar qual que é a variação do momento, né, do torque que tá sendo aplicado no eixo da bomba, né, a cada passo de tempo, tá? Bom, então aplicando essa ideia aqui de diferenças finitas, né, em passos de tempo infinitesimais, tá? E aplicando as relações adimensionais aqui, tanto de vazão, de torque, altura e rotação, tá? A gente chega aqui na expressão geral para descrever a variação de torque na nossa bomba, tá? Então, esse KB aqui é uma constante da bomba, tá? Esse αp aqui é a rotação relativa que a gente quer saber no instante de tempo seguinte, tá? E esse α0 é a rotação que eu estou observando na condição atual, tá? Então, da mesma forma que a gente tem no método das características, a gente precisa das condições iniciais, né, de operação da bomba antes da queda de energia, né, para começar a fazer os cálculos, tá? Bom, então com essa equação e com a equação geral do elemento não tubo, a gente consegue ter aqui dois pares de equações, né? Um par de equação, né, com duas incógnitas para a gente determinar, tá? Que seria aqui a vazão relativa, tá? Então aqui é a equação do elemento não tubo, tá? Só aqui pegando os valores adimensionais, né, e o valor da curva completa aqui, WH, tá? Então multiplicando aqui por alfa ao quadrado mais Q ao quadrado, né, a gente tem exatamente o valor de H relativo, multiplicando aqui pelo H nominal, né, a gente encontra qual que é a altura no passo de tempo, tá? Então, a gente só está fazendo a substituição aqui na equação geral do elemento não tubo, né, pegando aqui os valores adimensionais, né, e pegando aqui o valor da curva completa de acordo com a rotação que a máquina está no momento atual, né, e a vazão, tá? E a segunda fórmula, né, a fórmula de torque que a gente viu ali no slide anterior, né, é a mesma coisa, né, a gente tem aqui os valores adimensionais, tá? Então o torque aqui no momento atual, né, multiplicado por alfa ao quadrado mais Q ao quadrado, tá? E o restante da equação, tá? Bom, essa equação ela não é tão simples de ser resolvida, tá? A gente precisa de um método numérico para resolver esse sistema de equações, tá? Uma opção seria o método de Newton-Raphson, tá? Onde a gente pode avaliar as derivadas aí e dar um chute inicial para QP e para αp, tá? E aí fazendo correções até que esse erro, esse incremento nos valores dele seja insignificante, tá? Mas um problema que a gente tem, né, seria com relação, a hora que a gente for derivar, né, seria com relação à derivada aqui de WB e WH, tá? E uma das formas da gente fazer isso
mais simplesmente, seria modelar essas curvas aqui através de uma série de Fourier, tá? Que a gente chama de ajuste trigonométrico. Tá? Então, a gente ajusta as duas curvas por uma combinação aqui, dessa forma aqui, de cosseno e seno. Tá? Então, a gente pode ter quantos termos quisermos, tá? Nessa modelagem da curva. Tá? Aqui eu coloquei 25, tá? Mas 25 já é um número muito exagerado. Tá? 10 já é um número que dá resultados muito bons. Tá? E, de novo, né, para as 14 curvas, eu vou fornecer para vocês esses ajustes aqui dessa modelagem por ajuste trigonométrico. Tá? Então, se a gente fizer isso, né, é claro, tem outras formulações, né, pode fazer por diferenças finitas, por aproximações de retas, enfim. Mas o ajuste trigonométrico já é uma forma mais prática e direta da gente resolver esse sistema de equações pelo método de Newton-Raphson. Tá? Bom, então o que a gente tem que fazer? Né? Calcular a rotação específica da bomba e escolher uma das 14 curvas, né? A mais próxima. Tá? Definir a modelagem da curva no plano de Sutter. Tá? Se a gente for fazer pelo ajuste trigonométrico, né? Levantar aqui quais que são os coeficientes para as duas curvas, tá? Que eles vão ser importantes. Calcular a rotação e a vazão relativa no passo de tempo t, né? Ou seja, estabelecer quais que são as condições iniciais do sistema. Tá? E em seguida calcular, resolver o par de equações, né? Para rotação relativa e vazão relativa no passo de tempo seguinte, né? Aqui, se for utilizar o método de Newton-Raphson, né? Por esse sistema de equações aqui, né? Aqui a gente tem as derivadas parciais da equação de altura e as derivadas parciais da equação de torque, tá? Aqui está errado, tá? Aqui está errado, não é IMH, né? E esses WB e DWB e DWH são as derivadas, né, com relação a WH e WB, que se a gente fizer pela modelagem trigonométrica, né, eles são esses somatórios aqui. Tá? Então, a gente tem que definir esses coeficientes. Tá? Bom, e aí a cada iteração dentro aqui do método de Newton-Raphson, né, a gente pode corrigir a rotação e a vazão relativa, né, através dessas fórmulas. Tá? Então, são vários passos, né, matemáticos que têm que ser feitos, né, que fazem com que a modelagem da queda de energia de uma bomba, né, seja muito complexa. Tá? É importante ressaltar aqui o seguinte, né, essa modelagem ela vai acontecer, né, a montante da válvula de retenção. Tá? A jusante da válvula de retenção, o que a gente vai observar, né, é um pico de pressão, né, como se fosse o fechamento instantâneo de uma válvula qualquer. Tá? Se por algum acaso essa válvula de retenção não funcionar, né, aí essa modelagem aqui ela vai influenciar toda a tubulação, tá? E não só o trecho a montante dessa válvula de retenção. Tá? Por isso que é importante a instalação da válvula de retenção. Tá? Se ela não existir, né, a gente tem um retorno da massa de água e aí a bomba começa a operar em vários quadrantes, né, em várias formas de operação, né, que a gente viu ali na representação de Sutter, né, que vão influenciar bastante no sistema. Tá? Bom, só para finalizar, né, eu trouxe o mesmo exemplo da última aula, tá? Onde a gente fez o aparecimento instantâneo aqui das demandas nesses 4 nós. Tá? Eu fiz o mesmo exemplo, só que eu adicionei uma bomba aqui na entrada do sistema, só para verificar como que seria
o efeito transitório, né, dessa bomba partindo também imediatamente quando essas demandas aparecem, tá? Então, a gente vê aqui que tem uma certa diferença, né, que no exemplo anterior a gente tinha uma oscilação bem grande, né, e bem demorada do sistema até as demandas se acomodarem e a gente atingir o regime permanente, tá? Aqui a gente só tem um pico de vazão inicial e depois isso se estabiliza rapidamente devido à atuação da bomba aqui, tá? Esse ponto aqui, né, seria o ponto logo em seguida aqui a bomba, tá? Então, inicialmente a gente tem uma queda brusca aqui de carga, né, devido à elevação repentina de vazão, e depois isso se estabiliza, né, numa carga um pouco mais elevada do que no exemplo da aula anterior, né, exatamente porque a bomba está inserindo um pouco de energia no sistema, tá? Mas a vazão, claro, né, ela continua a mesma, porque eu estou com as mesmas demandas aqui no sistema.